Muito bem, pessoal. Só lembrando que nós estamos estudando a Lei 9.279/96 da propriedade industrial. Nós estávamos falando sobre patentes e modelos de utilidade. Então, nós vamos dar sequência. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. E já que a gente tem esse impedimento da presença, eu vou tentar explicar de onde eu parei, a gente continuar com patentes e modelo de utilidade. Lembrem-se que eu coloquei lá uma atividade para vocês fazerem uma pesquisa no site do INPI sobre uma busca de patente, né? Então, muito bem, lembrando todo mundo, a Lei 9.279. Agora eu vou adiantar aqui para eu chegar onde eu tinha parado com vocês na última aula, né? Que eu já tinha falado. Então, o que é patente, né? Que a gente já tinha comentado. O produzir, usar, colocar à venda ou importar um produto que é objeto de patente ou que foi obtido através de um processo patenteado, né? Então eu comentei isso com vocês, o artigo, as sanções penais estão na própria lei 9.279, até aí eu tinha falado para vocês. Expliquei isso também, mas esse aqui eu quero repetir. Os tipos de patente, então, nós temos só dois tipos. Patente de invenção, que é alguma coisa nova, né, absolutamente nova, como eu comentei, é uma inovação disruptiva, ou seja, uma inovação que mudou o comportamento. Isso que nós estamos fazendo não deixa de ser uma inovação disruptiva. Se você for pensar, Spotify, por exemplo, foi uma coisa que mudou a maneira com que as pessoas estavam ouvindo música nos seus dispositivos móveis, né? Porque aí agora você não precisa ficar gravando as músicas, ocupando espaço no telefoninho celular, deixando espaço para outras coisas. E coisas desse tipo. Isso é inovação disruptiva. Isso seria, no caso, não é o caso do Spotify, que é um programa de computador, mas qualquer processo ou produto que tem esse tipo de, de peso, de importância. Como eu coloquei, um fármaco inovador, por exemplo, que pudesse curar o coronavírus, seria uma patente de invenção. Agora, a patente modelo de utilidade, não esqueçam que é uma melhoria funcional em algo que já existe, né? E isso aí tem uma série de patentes a esse respeito. Então, de invenção é o artigo 8º e de modelo de utilidade é o artigo 9º. Para a gente não ficar repetindo, a gente vai usar PI e MU para patente de invenção e modelo de utilidade. O exemplo de modelo de utilidade são vários, né? Qualquer melhoria funcional em um produto já existente é um modelo de utilidade. O próprio microfone acoplado a um fone de ouvido que eu estou usando aqui agora é um modelo de utilidade de um fone de ouvido ou de um microfone, né? Porque alguém teve a ideia de associar os dois. Isso com certeza gerou uma patente de modelo de utilidade. Muito bem. Agora vamos então continuar. Lembrando o seguinte, tem países, né, que não concedem, né, as patentes de modelo de utilidade, porque já que não é uma atividade inventiva ou algo absolutamente novo, eles não consideram como uma patente.
Mas o Brasil, que é o que nos interessa, nós temos a patente modelo de utilidade e nós já vamos explicar que no caso do modelo de utilidade, o ato inventivo é uma coisa, digamos, menos acentuada que uma criação absolutamente inovadora, que é o caso das invenções, né? Muito bem. Então, as diferenças básicas seriam, para a gente identificar se é um modelo de utilidade ou uma patente de invenção, a gente tem que pensar na funcionalidade. Sempre que a mudança for apenas uma mudança funcional e algo que já existe, é um modelo de utilidade. Agora, quando for uma solução nova, por alguma coisa, algum problema, vai ser uma patente de invenção. Evidentemente, o uso, a gente buscar no estado da técnica, ou seja, todas as informações existentes sobre aquele assunto, ajuda a identificação de se é uma patente de invenção ou se é um modelo de utilidade. Reforçando, né? O modelo de utilidade é melhoria funcional no uso ou na fabricação. Agora, a patente de invenção é uma mudança inovadora, né? Muito bem, vamos ver isso aqui. Já existia antigamente navalha, a pessoa, sei lá, fazer barba, e alguém teve a ideia de criar um barbeador elétrico, ou seja, se baseou alguma coisa existente, mas criou algo inteiramente novo. O telefone sem fio tem uma sistemática de funcionamento completamente diferente do telefone que existia antigamente, de fio, de discar com aquela rodinha, etc. Então, uma invenção. Agora, o alicate de ponta já existia. Aí alguém pensou, né, em melhorar esse alicate, a funcionalidade dele, tornar o cabo mais anatômico para a pessoa segurar isso melhor e melhorar a funcionalidade do alicate. Então foi um modelo de utilidade. Uma jarra de água sem tampa já existia e alguém teve a ideia de acoplar uma tampa que pode ter um lacre ou um sistema diferente de... O lacre é uma boa melhoria funcional, porque aí você pode virar a jarra sem perigo de cair uma quantidade muito grande, porque a água vai continuar, a água, o suco, ou seja lá o for o líquido, vai continuar descendo só pelo bico. Muito bem. Os prazos, então, de proteção: patente de invenção 20 anos, patente de modelo de utilidade 15 anos, sempre contados a partir da data que dá entrada do pedido de patente, que a gente chama do depósito da patente, né? Então, não me importa o dia, a partir do dia que deu entrada, começa a contar o prazo. E o que fala no parágrafo único é que, se por um acaso o INPI, que vai conceder a patente, levar um tempo muito grande para entregar o documento definitivo, que é a carta patente, depois que a pessoa física ou a pessoa jurídica recebe a carta patente, ela, no caso de patente de invenção, ela vai valer ainda por 10 anos. E no caso de patente modelo de utilidade, ela vai valer ainda por 7 anos. Mas isso é só no caso de o tempo de entregar a carta patente, que é o documento definitivo, levar mais de, no caso de patente de invenção, mais de 10 anos. E no caso de modelo de utilidade, mais de 8 anos. Agora, lembrar que qualquer patente
depois que venceu o prazo, é domínio público, não existe renovação de patente. Renovação, aumento de prazo por motivos os mais diversos, isso não existe em hipótese nenhuma. Muito bem. E nos artigos 78 a 83 da Lei 9.279, vocês podem olhar, olhar lá na lei e verificar as situações mais comuns de extinção de patentes. Mais comuns não, legais de extinção de patentes. A mais comum é o término do prazo de proteção, né? Acabou o prazo de proteção de 20 anos, por exemplo, de patente de invenção, é domínio público. Mas existem outras situações, por exemplo, deixar de pagar a retribuição, que em vez de falar que você paga a anuidade da patente, o INPI chama de retribuição essa anuidade. Então, se deixar de pagar a retribuição e perder todos os prazos para pagar com multa, etc., aí a patente vai ser extinta. Então, para que uma patente seja concedida, no caso de invenção, nós precisamos de atender o critério de novidade, de atividade inventiva e de aplicação industrial. E no caso do modelo de utilidade, a necessidade é a mesma coisa, mas há a mesma coisa, né? Mas há a necessidade de ser um ato inventivo cujo objetivo é uma melhoria funcional. Agora, além desses requisitos que estão no artigo 8º e 9º da LPI, não podemos esquecer de um complemento essencial que está no artigo 24, que é a suficiência descritiva. A suficiência descritiva é aquilo que eu expliquei para vocês na sala de aula, que uma patente, para ser concedida, precisa de um relatório descritivo detalhado, que é entregue quando se faz o depósito do pedido de patente, para que um técnico no assunto, ao ler esse relatório descritivo, consiga reproduzir aquela patente sem dificuldade, né? Então, não pode, o relatório descritivo tem que ser suficientemente claro e objetivo e com todos os detalhes para que se possa reproduzir aquela patente quando ela estiver em domínio público e quem quiser puder usar, por exemplo, um fármaco. Como que foi desenvolvido um fármaco aí, sei lá, uma losartana que é para pressão alta. Mistura isso com aquilo, tal, reagentes, toda a sistemática para se produzir aquele medicamento. Durante os 20 anos que foi protegido como patente, só o laboratório que criou que podia comercializar ou negociar essa patente com algum outro laboratório. Passou os 20 anos, losartana potássica, por exemplo, hoje é um remédio genérico, qualquer laboratório pode produzir, exatamente porque está em domínio público. Então, suficiência descritiva também é importante, mas os requisitos essenciais que o INPI vai levar em consideração quando você dá entrada no pedido de patente são esses 3 aí. Então, o que é a novidade? A novidade é tudo aquilo que ainda não está divulgado. O que está divulgado a gente chama de estado da técnica, né? Então, para ser novidade, não pode ser algo que já foi comercializado ou algo que já foi divulgado numa revista, num livro, seja lá o que for. Então, o requisito de novidade está no artigo 11 da LPI. Então, invenção e modelo de utilidade são considerados novos se não estiverem compreendidos no estado da técnica. Como eu falei para vocês, o estado da técnica, a definição está no parágrafo 1º do artigo 11, é tudo aquilo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente. Pode ter sido porque foi vendido, pode ter sido porque foi divulgado pela televisão, por um livro, por um jornal,
qualquer tipo de divulgação, e no Brasil ou no exterior, né? Porém, a legislação brasileira ressalva no estado da técnica o seguinte: o período de graça, que está no artigo 12, a prioridade unionista, que está no artigo 16, e a prioridade interna, que está no artigo 17. Eu vou fazer um comentário sobre isso, mas vamos falar do período de graça primeiro, que é o mais relevante nesse caso aí. Então, é uma exceção que a legislação brasileira coloca a respeito do estado da técnica. Porque, como eu comentei para vocês, novidade é só aquilo que não foi divulgado de maneira nenhuma. Mas a gente tem que entender que muitas pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, às vezes não sabem disso e desenvolve algo inovador e começa a comercializar, ou publica isso, ou dá uma entrevista explicando. Então, para tentar dar uma ajuda ou amenizar essa rigidez, a legislação brasileira definiu um período de graça, ou seja, as divulgações que forem feitas até 12 meses depois de, desculpa, antes, né, de fazer o pedido, por exemplo, alguém inventou um novo tipo de caneta, um modelo de utilidade de uma caneta, e começou a comercializar. Aí aquilo fez muito sucesso, etc. Aí a pessoa, ou eu preciso patentear isso aqui. Se for levar o critério de novidade de maneira drástica e rígida, não podia mais patentear porque você já começou a vender essa caneta. A legislação brasileira abre o seguinte precedente: se você está comercializando essa caneta, mas não tem ainda um ano que você está comercializando, nós vamos desconsiderar esse estado da técnica e vamos aceitar o seu pedido de patente. Mas se passar de 12 meses, aí é domínio público, acabou. Então é tipo uma colher de chá, para que a pessoa, às vezes a pessoa não atentou que aquilo podia ser alguma coisa que fosse fazer muito sucesso, ou que fosse, que pudesse ser patenteado, né? Então tem esse período aí de, como chama período de graça, né? Exatamente para as pessoas que divulgarem ainda terem um prazo onde se desconsidera o estado da técnica para fazer o depósito da patente. E eu estou aproveitando, já que o artigo 12 fala também do desenho industrial, que nós vamos falar mais para frente, mas esse prazo, que para patente de invenção e modelo de utilidade são 12 meses, para um desenho industrial são 180 dias, é menos, né? Então, o desenho industrial também, se a pessoa divulgar e fizer o pedido de registro do desenho antes de completar os 180 dias da divulgação, vai conseguir. Mas depois nós vamos comentar. Por enquanto, o nosso foco aqui é a patente. Então, o período de graça de patente são 12 meses. Agora, existe uma condição, né? A divulgação, para ser considerada período de graça, ela tem que ter sido promovida pelo inventor ou criador daquele produto ou daquele processo, ou por terceiros, né, com base em informações obtidas ou diretamente do inventor, porque ele passou a informação de livre, espontânea vontade, ou então o INPI, porque vocês têm que lembrar que é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Para solicitar uma patente, tem que entregar um relatório descritivo detalhado de tudo, de como se chega naquele produto ou naquele processo. Então, esse tipo de exceção tem essa condição.
evidentemente decorrente de um pedido que tenha sido depositado sem o consentimento do inventor, porque se ele consentiu, aí ele que autorizou, né? Então, alguém que conseguiu isso de maneira, digamos, conseguiu porque o inventor, por exemplo, explicou alguma coisa e o cara pegou aquilo sorrateiramente ou escondido e pediu uma patente no nome dele, sem autorização do inventor, isso aí pode ser considerado, então, considera-se como período de graça. Muito bem. Agora lembrem-se, período de graça é uma exceção que a maioria das legislações dos países, principalmente países desenvolvidos, não concede. Nos Estados Unidos, por exemplo, novidade é novidade no sentido estrito. Se foi divulgado, não importa de que maneira, antes não acabou o critério de novidade. Aqui no Brasil ainda tem esse período de graça, né, que a pessoa ainda tem esses 12 meses, mesmo que tenha divulgado, ainda considera que o produto é novo. Então, se a pessoa está pensando em patentear, além do Brasil, patentear em outros países, é importante, então, levar em consideração isso que está destacado aí embaixo nesse slide. A primeira coisa que a gente deve fazer quando cria qualquer coisa, mesmo que não seja, que não tenha muita expectativa daquilo fazer muito sucesso, mas pelo sim, pelo não, primeiro protege, primeiro faz o pedido de patente e depois divulga. Porque no Brasil tem período de graça, mas muitos países não concedem esse período. A prioridade unionista, que é outra exceção, e a prioridade interna, é que a pessoa, a legislação assegura que durante um ano também, né, a divulgação da invenção modelo de utilidade em decorrência de já ter sido feito um pedido de patente no país de origem do inventor, não vai prejudicar o depósito em outros países. Ou seja, eu pedi uma patente aqui no Brasil e comecei a comercializar, eu, pessoa física, ou eu, pessoa jurídica, comecei a comercializar aqui no Brasil e vi que aquilo é um produto que eu poderia patentear em outros países. Então, desde que tenha sido feito o pedido de prioridade unionista, ou seja, essa prioridade internacional, você tem até um ano para depositar esse pedido de patente em outros países. Seria tipo, entre aspas, um período de graça, mas a nível internacional. Mas nesse caso, conta um ano ou depois do depósito da patente no Brasil. Ou no Brasil, ou no país de origem, mas no nosso caso, no Brasil, né? É o que, nesse caso aí, tanto o artigo 16 como o artigo 17, né? A gente tem essa exceção aí da prioridade unionista e a prioridade interna, ou seja, o pedido de patente de invenção de modelo de utilidade depositado no Brasil, que ainda não teve um pedido, ainda não foi publicado, né, assegura o direito de prioridade a um pedido posterior sobre a mesma matéria que foi depositada no Brasil, dentro desse prazo de um ano. Muito bem. Agora, então, um outro requisito, tudo isso que a gente falou está falando sobre novidade. O segundo requisito é a atividade inventiva, que no caso de uma patente de invenção é aquilo que eu falei para vocês, é um efeito técnico absolutamente novo, algo que não existia, algo que foi uma pessoa
pensou a respeito, mas não é alguma coisa óbvia, que ele simplesmente leu num livro e falou, vou fazer assim, ou ele é, viu um vídeo, uma coisa. Tem que ser algo que ele pode até ter se baseado no estado da técnica, mas não copiou do estado da técnica. Ele usou o estado da técnica só como uma base para ele criar algo absolutamente novo, né? Isso seria atividade inventiva de patente de invenção. Agora, o ato inventivo, que é do modelo de utilidade, aí já é aquele foco de uma melhoria funcional de algo que já existe. Por isso que os termos são similares, mas são diferentes, né? Atividade inventiva é algo absolutamente novo, patente de invenção. Ato inventivo é uma melhoria funcional de algo que já existe para modelo de utilidade. Para não ficar o mesmo termo para os dois, né? Para ter uma diferença entre eles. Por isso que um é atividade inventiva, o outro é ato inventivo, que consta no artigo 13 e 14 da LPI. Agora, um terceiro requisito é a aplicação industrial. É óbvio, não adianta nada alguém criar algo teórico em que a tecnologia atual não consiga reproduzir em escala industrial. Ouço, isso aqui é viável, fazer uma máquina do tempo, que viaja no tempo. É viável, digamos, não é viável não, mas só como exemplo. Uma máquina que poderia voltar no tempo ou adiantar no futuro. Mas a tecnologia que existe disponível hoje não dá para criar uma máquina dessa, então isso não pode ser feito um pedido de patente de algo que não tem aplicação industrial. Então, uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial se puder ser fabricada em escala, né? Você desenvolver um novo tipo, sei lá, de microfone e que ele possa ser reproduzido e vendido comercialmente, que afinal de contas esse que é o objetivo. Então, além disso, né, lembrar que qualquer coisa que não possa ter nenhuma utilidade técnica também não pode ser patenteado. Eu vou patentear algo que não tem nenhuma função também. Isso é meio subjetivo, mas a legislação chama atenção disso também. Então são esses três requisitos: novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial. Ok? Agora, suponhamos que uma pessoa fez um pedido de patente de invenção e depois chegou-se à conclusão, já deu entrada no pedido, mas isso não é bem uma invenção, isso é mais um modelo de utilidade. É possível fazer a mudança no pedido que se pediu patente de invenção, mas quer transformar em modelo de utilidade? Sim, né? É possível converter um pedido de patente de invenção em um pedido de patente de modelo de utilidade e durante esse período que o documento está sendo processado. O procedimento nesse caso, isso é uma coisa que é importante a gente que estuda direito saber, né? Chama mudança de natureza e é para inverter. Ou você pediu um modelo de utilidade que quer transformar em patente de invenção, ou pediu uma patente de invenção que quer transformar em modelo de utilidade. Agora, já que existe essa possibilidade, a maioria acaba dando entrada num pedido de patente de invenção, porque patente de invenção tem um prazo maior, né? Teoricamente tem mais valor, e então, e se vê que a coisa não está funcionando muito bem, eles mudam a natureza do pedido, né? Então, muitos redatores do pedido de patente, né? Que pode ser um advogado, um escritório que mexe com isso,
procuram, evitam, né, não necessariamente sempre, né, depositar um pedido de patente de modelo de utilidade. Agora, se o INPI achar que não dá para ser uma patente de invenção, porque não tem atividade inventiva. Ao invés de uma atividade inventiva, por exemplo, foi caracterizado como ato inventivo, que é do modelo de utilidade. Aí, a pessoa que é responsável pela redação da patente, né, vai solicitar essa mudança de natureza. Então, isso aí está, como eu coloquei aí no slide, está lá no artigo 35, inciso 2 e no 36 da LPI. Depois vocês peguem a LPI e dão uma olhada nesses artigos que eu estou chamando a atenção aí, para não ficar só nessa coisa de olhar só o slide. Agora, existem situações em que uma patente pode ser licenciada compulsoriamente, está nos artigos 68 e 74. Pode ser por uma decisão administrativa do próprio INPI ou pode ser por decisão judicial. Por abuso de direito é quando uma pessoa, ou quando uma empresa tem uma patente de alguma coisa que tem uma demanda muito grande e a empresa não consegue atender o mercado, mas também não quer abrir mão da patente, né? Mas aí começa a haver um gargalo aí que precisa ser atendido, porque quando há uma demanda muito grande de algo e não tem quantidade suficiente, o preço vai subir muito. E isso pode ser considerado abuso de poder econômico, né? Aí, nesse caso, pode ser licenciado compulsoriamente para outras empresas produzirem aquela patente. Mas a empresa que criou a patente não perde a patente. Ela simplesmente tem que licenciar. Licenciar para terceiros compulsoriamente, obrigatoriamente. Uma outra maneira é interesse público ou emergência nacional, tipo o que nós estamos vivendo atualmente. Suponhamos que algum laboratório tivesse uma vacina contra o coronavírus e resolvesse que não ia permitir que ninguém produzisse isso, só eles. E, evidentemente, não ia conseguir atender a demanda que existe para isso. Aí, num caso como esse, que é interesse público, poderia ser considerado, aí, no caso, uma emergência nacional, essa patente poderia ser também licenciada compulsoriamente. E existe também uma terceira situação, que são hipóteses que estão expressas lá no artigo 70, que eu coloquei aí, é uma patente que depende de outra, ou seja, para se produzir um determinado produto, você precisa de usar alguma coisa, digamos, uma peça, sei lá, um processador, um negócio qualquer, que já tenha, seja de outra empresa e tenha patente. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Aí não poderia produzir porque a outra empresa não quis liberar aquele produto que é patenteado, porque ela tem esse monopólio, pelo menos durante o período do prazo de proteção, né? Então, num caso como esse, pode haver essa situação aí, que está expressa no artigo 70, mas o titular da patente dependente tem que comprovar que esse produto, por exemplo, que ele desenvolveu e quer comercializar, está trazendo um substancial progresso técnico em relação ao que já existia, para justificar essa licença compulsória desse componente que estava patenteado. Pensa, por exemplo, um celular, a quantidade de peças produzidas por outras empresas, boa parte delas patenteadas, né, que são necessárias para se montar uma maquininha dessa. Então,
num caso como esse também, esse substancial progresso técnico é algo subjetivo, né? Mas aí aí é argumentação, né? Quem argumentar melhor, justificar melhor, pode conseguir. Então são essas 3 situações para a licença compulsória. Volto a lembrar, se trata de olhar lá no artigo 78, há situações em que existe extinção de patente. Porque licença compulsória não é extinção de patente. Licença compulsória, como o próprio nome está dizendo, é uma licença. A empresa continua sendo dona da patente, vai receber por isso. E a proteção não extinguiu. Para a extinção da patente, vocês têm que tá lá os tópicos lá no artigo 78, vocês dão uma olhada. Agora, caducidade também, que pode acontecer, né, por inoperância, está definida lá no artigo 80. Então, tem a licença compulsória, que é a licença, a extinção, que acabou a patente, a caducidade também, a patente perdeu o valor, mas por outro motivo. E eu quero só chamar a atenção, então, que o artigo 10 e o artigo 18 definem o que não pode ser patenteado. Mas eu acho que eu vou deixar isso para outra aula, para não ficar assunto demais. Então, eu vou parar por aqui. Depois eu faço um outro vídeo, que senão fica um vídeo muito grande. Isso aí eu já estou deixando o slide aí, só para vocês saberem que isso aí é a nossa sequência. Muito bem, então, gente, a gente volta a encontrar o mais breve possível, de preferência com a presença física. Se não der, eu vou fazendo os vídeos aí para vocês, ok? Muito bem, um abração para vocês, espero que a gente passe por essa fase o mais rápido possível. Até!